Samuel, capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo 7. 1 Samuel 18, versículo 7. Vamos ler o que tem aqui para nós nessa noite. Graças a Deus. 1 Samuel 18, versículo 7 a seguir. Glória a Deus. Bom, quem estiver assistindo, compartilhe o nosso culto. Alguém precisa ouvir esse testemunho. Alguém precisa ouvir a palavra que eu vou pregar, os louvores. Compartilha e envie também os pedidos de oração. Depois da palavra nós estaremos orando por todos que estão escrevendo para a gente. Vamos lá, versículo 7 diz assim: E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. E Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e ele se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Vamos orar, queridos. Vamos fechar os nossos olhos. Você de casa também, ore conosco agora. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para sermos ministrados por esta palavra. E eu te peço, Senhor, fale conosco, tira os impedimentos, barreiras, as distrações, aquilo que queira roubar a ministração desse dia de hoje, Senhor. Eu te peço, fale com todos que estão aqui, mas também eu te peço, fale com quem estiver agora me assistindo em casa, assistindo esse culto, cultuando conosco, quem estiver agora em família, quem estiver agora sozinho. Meu Deus, onde estiver alguém agora, Pai, que a Tua palavra possa ir lá de encontro. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor com bastante alegria, amém? Queridos, bom, vamos lá. Eu, desde a semana retrasada, eu estou falando de Davi, né? E esse é o 3º capítulo do livro de 1 Samuel, que eu tenho usado para falar da história de Davi. Eu comecei falando acerca do chamado de Davi, e falando por que Deus chamou Davi. E a Bíblia, quando vai falar disso, está lá em 1 Samuel capítulo 16. A Bíblia vai falar que Deus escolhe Davi não pelas suas qualificações, não porque Davi tinha características de um soldado para se tornar rei. Davi era alguém que tinha algum tipo de habilidade. Não é isso. O que Davi tinha, e em todo o tempo a Bíblia fala, os salmos de Davi mostram que Davi tinha um coração de Deus. Davi era um homem entregue a Deus, e ele desde sempre servia a Deus. Então percebe que o fato de Davi ser alguém de Deus fez com que Deus olhasse para ele e olhasse diferente para ele. Então, quando a gente fala do chamado de Davi, é mais do que importante ressaltar que o fato de Deus ter escolhido Davi não foi pela sua estatura, pela sua aparência, mas ao contrário disso. Deus escolhe Davi, e a Bíblia vai falar por aquilo que estava dentro de Davi.
pelo seu coração. Nós olhamos para as pessoas e nós não imaginamos o que existe no coração daquela pessoa. Às vezes a fala diz algo, mas o coração tem uma outra inclinação. No caso de Davi, o coração dele era de Deus. Então nós falamos desse chamado e da promessa de Deus que ele se tornaria rei. E o que nós vamos encontrar até chegar em 2 Samuel, porque você lê 1 Samuel aqui no 16 até o fim, e depois você lê 2 Samuel, onde ele se torna rei, o que acontece nesse intervalo é justamente o intervalo entre o receber a promessa aqui e viver a promessa de Deus aqui. Receber a promessa e viver a promessa. Então esse intervalo da vida de Davi é esse intervalo que nós trazemos como lição prática para a nossa vida. Quais lições nós temos que tirar disso tudo? Daí na semana passada eu falei do capítulo daqui do lado, 17, que foi o desafio quando Davi enfrentou Golias. E essa história ela é linda, ela é emblemática, ela é épica, né? Porque mostra o pequeno vencendo o grande, mostra o menor vencendo o maior, mostra o humilhado sendo exaltado. E essas histórias, elas mexem conosco, porque em muitos momentos nós nos sentimos como Davi na história, né? Nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos desprezados. Então quando a gente lê uma história como essa do capítulo 17, a gente se vê nela. Peraí, eu também já estive assim, também já fui desprezado, também já tive alguém que teve descrédito, desconfiança de mim. Então percebe que o capítulo 17, que é o anterior a esse, mostra Davi, ele vai mostrar Davi tendo descrédito, desconfiança, sendo zombado, afrontado, mas esse Davi recorrendo a Deus. E aqui já começa a mudar a história dele, porque se no 17 ele era anônimo, ninguém sabia quem era Davi, no 18, que é onde eu li, Davi já era conhecido em todo Israel. O país inteiro já sabia quem era Davi, porque Davi já tinha enfrentado Golias e já tinha vencido. Então no capítulo 17, Saul pergunta: de que você é filho? Como que você se chama? Quem que é o seu pai? De onde que você veio, rapaz? No 18, a Bíblia vai falar que o povo gostava de Davi, e o povo enxergava em Davi um homem de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Daí a Bíblia vai falar que as mulheres, versículo 7, elas fizeram uma música para Davi. E a música que elas diziam para Davi era: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou. Saul ficava revoltado de ouvir isso. Saul era o rei. E Saul dizia: mas como é que pode? Então quer dizer que ele matou 10.000, eu matei só 1.000? Por que estão colocando ele num grau maior que o meu? E o rei de Israel, que era Saul, começou a olhar para Davi diferente. A Bíblia vai dizer que daquele momento em diante, daquele instante em diante, versículo 9, ele olhava com suspeita. Ele olhava para Davi e falava assim: esse rapaz aí, eu preciso me preocupar com ele, eu preciso me preocupar com ele. E esse capítulo 18 mostra que o rei Saul começa a sentir o pior sentimento que alguém pode ter por outra pessoa, que é o sentimento da inveja. Porque a inveja, ela te impede de você enxergar o que você tem. A inveja não faz você enxergar o que você tem, ela faz enxergar o que o outro tem. Então eu enxergo no outro, e hoje de manhã, ontem, quando eu pregava aqui na live, ontem à tarde, eu usava o Marco como exemplo, né? O evangelista Marco, que canta, que é uma bênção, que canta que o céu abre quando ele louva a Deus. Eu gosto de ouvir ele louvando, gosto quando ele está aqui louvando com a gente. E eu não olho para ele com inveja. Eu não canto um terço que ele canta, mas eu toco violão. E a gente montou uma dupla, né? Porque eu toco e ele canta, né? E eu não tenho inveja dele, ele também não tem inveja de mim, porque ele não tem problema de não tocar, ele canta.
e pronto. E Saul não poderia olhar para Davi e ter essa inveja. Saul deveria olhar para Davi e tê-lo como parceiro, que ele me ajudou. Na hora que tinha um filisteu aqui afrontando, foi ele que teve coragem de lutar. Mas a Bíblia vai falar que desse dia em diante, Saul começa a se perturbar com Davi, e começa a olhar Davi como uma oposição, e começa a ter inveja de Davi, e começa a ter ódio mortal de Davi. E o capítulo 18, que é esse capítulo aqui, ele vai mostrar por que Saul tinha um ódio mortal de Davi. Em primeiro lugar, porque Davi era admirado pela sua coragem. Saul não tinha a coragem de Davi. Saul não tinha a mesma fé que Davi tinha. E Saul invejava a coragem que Davi tinha. Aquela coragem de ir descer e lutar com Golias que Saul não teve, Davi teve. E ele tinha inveja. E ele sentia ódio mortal, por quê? Porque ele tinha essa coragem. É incrível como às vezes nós temos uma... E não é coragem de entrar num lugar perigoso, não é essa coragem que eu estou dizendo. Não é essa coragem. Mas é a coragem de acreditar em Deus, como Davi acreditou. Isso é coragem. De você estar vivendo um momento de pandemia, você acreditar no livramento de Deus. Isso é coragem, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Não é coragem de você, não, eu não vou usar máscara, não vou usar álcool, seja o que Deus. Não é isso, isso não é coragem. Não é isso. Coragem é você acreditar, por exemplo, que Deus está no controle de todas as coisas. E eu às vezes ouço pessoas dizendo que não tem fé, que não acreditam nisso, que não conseguem acreditar em um Deus que tem poder de guardar, de livrar, não tem poder de agir. Eu particularmente, eu tenho essa coragem de acreditar, porque no dia que Deus me chamou, no dia que Deus me trouxe para a presença dEle, desde então Deus tem me honrado, tem me suprido, tem me abençoado. Eu acredito em Deus, eu tenho coragem de acreditar em Deus. É por isso que eu estou aqui todo dia pregando, é por isso que a porta dessa igreja está aberta, e é por isso que quando alguém me liga e pede oração, eu oro. Por quê? Porque eu acredito, eu tenho coragem de acreditar no poder de Deus, e é essa coragem que Deus, Ele vai te dar nessa noite, amém? Para confiar nele. Você pode exaltar e glorificar o Senhor nessa noite, aleluia, aleluia. Então por que Saul tinha bronca de Davi, raiva mortal de Davi? Primeiro, porque Davi tinha coragem e ele não tinha. Davi tinha comunhão com Deus para acreditar e ele não tinha. Em segundo lugar, isso aqui é um texto que eu até comentei hoje cedo aqui na igreja. Eu não sei como, nunca me chamaram para debater esse texto, mas eu já ouvi alguns debates, que é o versículo de número 10. Olha o que diz o versículo 10. Está com a Bíblia aberta ainda? Aconteceu que outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Isso aqui é um debate. Como assim, pastor? Como que um mau espírito da parte de Deus entrou em Saul? Eu já ouvi isso aqui em alguns lugares, pessoas debatendo. Eu nunca tive como debater, nunca me convidaram. Talvez um dia me convidem. Mas aqui dá a impressão que esse espírito mau entrou em Saul por uma permissão de Deus. Entendeu, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Eu não vou entrar nesses métodos aqui de tentar explicar isso aqui, porque eu também não é minha intenção hoje. Mas dá a impressão que esse espírito mau foi porque Deus permitiu. E outra, Saul perseguia Davi, que estava cheio de demônio. Existia uma perturbação nele. Será que quando nós somos perseguidos, será que às vezes nós não somos perseguidos porque nós temos Deus na nossa vida? Já teve essa impressão? Quem já teve, diga amém. Você ser perseguido, de pessoas olharem para você e falarem: eu não gosto de você, mas de graça, não te fiz nada. De pessoas olharem para você e falarem assim: meu santo não bate com o teu. Como assim? Porque a impressão que dá é que o que estava em Davi incomodava aquilo que estava em Saul.
Então não fique assustado se você trabalha em algum lugar que tem pessoas que olham para você e elas desejam o teu mal. Não se assuste com isso. Não se assuste se você trabalha num ambiente onde quando você chega tem pessoas que olham e ficam te olhando meio atravessado. Não se assusta. Se existem pessoas até da tua casa, da tua família, que não suportam ouvir tua voz. Aquilo que estava em Davi incomodava aquilo que estava em Saul. Aquilo que estava a luz que estava em Davi atrapalhava as trevas que existiam em Saul. Então não adianta nós acharmos que seremos bem recebidos em todos os lugares. Não adianta nós acharmos que em todos os ambientes nós seremos bem vistos lá. Não adianta, bem quistos, não adianta nós acharmos. Não adianta nós acharmos que a igreja, todo mundo vai gostar da igreja, a rua inteira vai gostar dessa igreja. Ou você acha que a rua inteira gosta dessa igreja? Mas é uma igreja boazinha de terça-feira da feirinha, né? Tem um irmão careca lá que parece com o pastor que fica na porta lá, e dá bolacha tem dia, e dá arroz, e dá torrone, né, Vini? E dá, como chama aquele negócio? Tapioca, né? Não adianta nós acharmos que as pessoas vão gostar da igreja por causa disso. Vão gostar sim, mas tem pessoas que vão odiar esse lugar, queridos. E vão querer fazer de tudo para esse lugar fechar. E vão querer matar Davi, e vão querer destruir Davi, e vão querer te prejudicar, e vão querer tirar você do lugar onde você está, onde Deus te colocou. A boa notícia, sabe qual é? É que maior é aquele que está conosco, amém? Saul levanta, Saul pode vir contra, Saul pode se opor. Se Deus está conosco, nós somos a maioria, porque Ele é conosco. Você pode dar uma glória a Deus e exaltar ao Senhor por isso, aleluia. Amém. Daquele dia em diante, criou-se uma barreira entre Davi e Saul. Ou melhor, ao contrário, entre Saul e Davi. Criou-se uma barreira. O Saul tinha prometido que ele daria a filha para quem vencesse Golias. Saul tinha vencido. Ou melhor, Davi tinha vencido. E esse Saul falou assim: Davi, agora você vai casar com a minha filha. Você vai ter minha filha como tua esposa, Mical. E a Bíblia vai falar que Davi falou assim: não, mas eu não posso ter tua filha como esposa. E Saul falou: mas como você não quer ser meu genro? Não é um prazer ser meu genro? E diz a Bíblia que Davi falou assim: não é que não quero ser teu genro, é que eu não tenho dinheiro para pagar o dote. Pagava-se dote naquela época. Saul falou: não, mas ela é tua, você vai levar ela embora. Ela leva, né? Tem pai que é assim, né? Se alguém chegar lá dizendo que quer, ele não leva e não traz de volta, né? E diz a Bíblia que Davi não tinha como pagar.